Olha, você sabia que aqui no Piauí uma pesquisa científica descobriu que plantas nativas podem ajudar na prevenção da Covid-19? Você sabia que existem seres vivos que vivem aqui na nossa região do Nordeste e que não precisam beber água? Você sabia de tudo isso e muito mais do que a ciência é capaz de te oferecer de informação? Se você não sabia, você precisa ler Ciência Viva, um livro digital que reúne trabalhos que foram publicados pelo pesquisador Francisco Soares, biólogo. Olha, está aí a capa, que na verdade não é capa, é digital, né? Mas está aí a primeira página do Ciência Viva. São 60 trabalhos que foram publicados ao longo dos 6 anos no cidadeverde.com, no blog Ciência Viva. E eu estou aqui ao lado do autor desses textos. Tudo bem, professor Francisco Soares? Você prefere ser chamado de professor, pesquisador, doutor? Professor. Professor. Professor é a minha gênese, né? A origem. Exatamente. O doutor veio depois. Muito bem. Professor Francisco Soares, o senhor, primeiro, foi quanto tempo de trabalho, né, nessas publicações no blog Ciência Viva? Bom, na verdade, desde julho de 2017, né, que a gente se aventurou para escrever em favor da ciência, né? E atendendo a um convite da, então, editora-chefe, Yala Sena, né? Nós vínhamos já de uma perspectiva de trabalhar com divulgação científica, porque tínhamos coordenado o Pint of Science, né? Um evento que trabalha com divulgação científica nos bares, né? Sim. Acho que até vi falar aqui para você na época, né, desse evento. Aliás, poucas cidades no Brasil sediaram. Isso, Teresina teve o privilégio, na época foram 5 ou 6 cidades do Brasil inteiro, Teresina esteve nesse roteiro. E aí, com isso, eu me empolguei para trabalhar com divulgação científica. Então, de lá para cá foram mais de 500 posts, né? Na época da Covid-19, a gente... até por ter ficado em casa e tudo, e tentando minimizar um pouco essa questão das fake news e tudo, fizemos um levantamento do que estava sendo publicado na época, e esse trabalho de difusão foi feito e, assim, no meu entendimento, a gente atingiu alguns objetivos. Sim, agora sim, claro, esse objetivo central que você colocou, muito nobre, mas para quem gosta de ciência, é um blog muito, muito, muito interessante e que mostra um pouco da relevância, inclusive, da pesquisa no Piauí. Foi lá que eu descobri que plantas nativas do Piauí poderiam ajudar no combate à Covid. Como é que os cientistas chegaram a essa conclusão? Pronto, na verdade, assim, por conta da rede de contatos que eu tenho, né, a gente entendeu algumas pesquisas que estavam sendo realizadas na época, né? Principalmente num programa chamado Renorbio, que é um programa da Rede Nordeste de Biotecnologia, que tem na UFP, né? E lá o professor Francisco Lima orientou tanto para o uso do buriti quanto para o uso do jaborandi como alternativas, né, como substâncias, plantas que poderiam gerar substâncias que reforçariam o sistema imunológico no combate à Covid-19. Isso está comprovado. Está comprovado, eles inclusive publicaram isso e tudo, porque o que acontece? No caso específico do buriti, algumas substâncias produzidas pelo buriti, elas reforçavam o sistema imunológico e como se elas fechassem, né, a passagem para o vírus contaminar as células, né? Isso tudo feito através de modelagem computacional. Então, é óbvio que para chegarmos a uma medicação feita a partir do buriti, seriam necessários o prolongamento desses estudos para outras vias. Mas em termos de modelagem molecular, tanto o jaborandi quanto o buriti se revelaram plantas formidáveis no combate aos sintomas da Covid-19. Tudo isso está lá, viu, gente? No e-book, no livro digital e no cidadeverde.com, no blog Ciência Viva, com o pesquisador biólogo Francisco Soares. Agora, um dos textos assim, que eu achei mais, inclusive, tomado, né, pela paixão pela literatura, foi sobre a pesquisa da origem genética do nordestino. Está lá no livro também. O senhor faz uma relação com os sertões de Euclides da Cunha. Agora, qual foi a conclusão dessa pesquisa? De onde vem a genética nordestina tão resistente? Pronto, a nossa genética ela é uma miscigenação de muita coisa, né? A gente tem o componente do negro e do índio, que foram muito fortes, né? Então, por exemplo, parte dessa resiliência que nós temos de enfrentar as agruras do sertão, né? De enfrentar as adversidades, vem dessa origem
principalmente do índio e depois somado ao povo negro. E aí entraram na composição genes europeus, né? Que em alguns lugares, por exemplo, no Rio Grande do Norte, no sertão de Pernambuco, né? É muito comum, né? Essa pesquisa revelou, né? Ela já não é tão nova, de 2017, mas ela revelou traços muito fortes de povos europeus, né? Que vieram aí ao longo desses mais de 500 anos de colonização. Essa característica nos faz mais resistentes? Muito provavelmente sim, porque o que acontece? A gente vive num lugar onde a gente tem muitas intempéries, com falta de água, com calor excessivo, né? E a gente se revelou um povo capaz de sustentar tudo isso, né? E ainda se sobressair. Se você prestar bem atenção, se fizeram assim, uma gama geral por exemplo, das pessoas que trabalham com cultura no Brasil, muitos são nordestinos. Então, assim, essa originalidade, essa força vem exatamente desse padrão genético. Agora, qual foi o critério que você utilizou para organizar esses trabalhos dentro do e-book? O que o senhor... Que critérios? Essas Pronto. pesquisas? Na verdade, Joelson, a ideia do Ciência Viva... Porque, assim, é muito difícil você imaginar, você escrever sobre ciência e ter o acesso das pessoas, né? Então, muitas vezes, a grande parte das pessoas gosta muito de fofoca, de notícias, etc. Transformar a ciência num objeto de desejo de leitura é um grande desafio. Então, quem fez a escolha dos textos foram os leitores. O critério foi selecionar aqueles textos que tinham maior acesso, né? Então, eu dividi a obra, está dividida com os mais acessados, que foram aqueles que em cada ano tiveram o maior número de acessos, e peguei os pilares, né? Ciência, tecnologia, educação e meio ambiente, que são os 4 pontos principais sobre os quais eu escrevo, né? E também peguei por ano os textos que tinham sido mais acessados dentro dessas temáticas, né? Além disso, fiz a opção por textos que homenageavam pessoas ou instituições e também coisas do nosso lugar, coisas que são específicas da nossa cultura, como, por exemplo, a questão do caneleiro, como árvore símbolo de Teresina, onde eu conto lá essa história, o maior cajueiro do mundo, que fica em Cajueiro da Praia. Então, assim, essas coisas também comprovado em pesquisa. E também comprovado em pesquisa, eu tive a honra de participar dessa pesquisa. Então, assim, coisas e pessoas do nosso lugar que foram também destacadas. Agora, em dado momento do livro, o senhor fala também sobre uma questão pessoal. Isso. Você utiliza essa oportunidade para falar sobre o ponto de vista da ciência, mas uma questão pessoal que foi um problema de saúde mental que o senhor enfrentou. Isso. Como é que foi escrever sobre isso e que problema foi esse? Na verdade, eu tive 2 perdas muito grandes no final do ano passado, né? Isso termina afetando muito a saúde mental da gente, e aí resolvi escrever sobre felicidade. E o ponto alto foi exatamente o último texto dessa seleção, né? Onde eu falo exatamente sobre alguns critérios que a gente precisa, enquanto cidadão, perceber sobre correr atrás de ser feliz, né? Então, essa foi a proposta. Então, assim, os 4 últimos textos que foram escolhidos nessa seleção foram os únicos que eu, de fato, escolhi com base na minha preferência, né? Também escrevi um outro texto que, no período mais estressante da pandemia, eu também tive um problema de paralisia facial, né? Então, um texto com o nome de O Estresse e o Assobio, né? Onde eu conto como foi que o estresse me afetou ao ponto de eu conseguir ficar com o rosto paralisado, né? Não poder assobiar. E não poder assobiar, exatamente. E isso está descrito lá no penúltimo, antepenúltimo texto. Então, assim, esses textos, fora os 56 que foram escolhidos pelos leitores, que compõem o e-book que está chegando aí para todo mundo. Pessoal, vale a pena, viu? Vale a pena. O e-book a gente pode conseguir como? O e-book é muito simples. Você vai entrar nessa publicação que está hoje no blog, né? Ciência Viva, o e-book, o nome E lá no final você faz o download, vai receber gratuitamente, de forma vitalícia, né? O e-book no formato PDF e em cada página você vai ter ainda um QR Code que você pode acessar através de outro canal. Por exemplo, você está com ele aberto aqui, mira lá seu telefone celular, ele já cai direto na página do Ciência Viva, no portal cidadeverde.com. Cidadeverde.com, blog Ciência Viva com Francisco Soares. Você vai baixar o livro gratuitamente para você e vale a pena, porque tem muito dessa relação ciência e também da vida do próprio pesquisador, né? Principalmente nos textos finais.
Quero agradecer, muito obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço o Grupo Cidade Verde pela oportunidade de poder escrever sobre ciência num portal com reconhecimento que o Cidade Verde tem aqui na nossa comunidade e o acesso mundial, né, aos textos que eu pude colocar lá e vou continuar colocando, se Deus quiser. Vai sim. Muito obrigado, professor. Agradeço. Parabéns pelo trabalho.